Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Bom dia, que a graça e a paz do nosso Deus nessa manhã alcance a tua vida e a tua família. É alegria nessa manhã nos acordarmos e sabermos as palavras do Senhor. O rei Davi tinha satisfação em estar na casa de Deus. O estar na casa de Deus não era apenas pelas quatro paredes, mas Davi tinha satisfação em estar na presença do Senhor, porque Deus se manifestava ali. Acredito que nessa manhã também deve ser a alegria do nosso coração em estarmos nesse instante com os nossos pensamentos conectados ao céu. Deus é soberano, Ele é o nosso Criador, Ele é o nosso Redentor, é o Filho de Deus que veio a essa terra, morreu morte de cruz para nos dar o direito da vida eterna. Quero deixar com você também nessa manhã uma parte da Bíblia que se encontra no livro de Provérbios, capítulo 5, versículo 15, onde a Bíblia diz o seguinte: bebe a água da tua própria cisterna e das torrentes do teu poço. Provérbios capítulo 5, o versículo 15. Aqui Salomão está falando de uma vida fiel a Deus e à família. Aqueles que são fiéis a Deus precisam beber e buscar somente na fonte pura que é o Senhor. Jesus é a fonte de água que jorra dia e noite e todos nós precisamos saciar a sede e as necessidades do nosso coração na pessoa do Senhor. A cada dia nesse canal nós estudamos um capítulo da palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a palavra de Deus no livro de Salmo, capítulo 29, o verso 1 e o verso 2. Tributai ao Senhor, filhos de Deus. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Davi, no capítulo 29, ele faz um convite a toda a nação de Israel. Ele não queria apenas ser um adorador diante do seu Deus, mas Davi convidava todos a reconhecerem o Senhor na beleza da sua santidade. Não era para adorar a Deus em decorrência das bênçãos recebidas, mas era para adorar a Deus em decorrência da bondade, da grandeza, majestade e a santidade desse Deus, Criador de toda a terra. A voz de Deus descrita no livro de Gênesis, que pairava sobre as águas, é a mesma voz que hoje entoa nos nossos ouvidos para acalmar o nosso coração, para nos tirar nos momentos difíceis da nossa vida. É a mesma voz que os discípulos ouviram quando estavam dentro do barco e eles estavam assustados em meio à tempestade. E quando a natureza ouviu a voz de Deus, ela se acalmou, ela se tranquilizou e foi obediente à voz do seu Criador. É a mesma voz que com poder e majestade os seres humanos ouviram quando ele pisou nessa terra, conversou, curou, morreu morte de cruz, mas ressuscitou para nos trazer a salvação. Feliz é aquele que esteve ao lado de Jesus e pôde ver os seus milagres. Feliz é aqueles que estavam ao lado de Jesus e pôde ouvir as suas vozes. Feliz é aquele que foram curados pelo Senhor. Feliz é aquele que foi transformado pela voz de Deus. É a mesma voz que nós um dia ouviremos no céu com todo o poder e glória, não mais como um servo sofredor, mas com toda a majestade, com todo o seu poder. Ele colocará um ponto final na história do pecado e levará todos os seus filhos para viver com ele para todo sempre. O Salmo 29 é conhecido entre os teólogos como sendo o Salmo de tormenta. Os hebreus olhavam para a natureza e conseguiam compreender que tudo que existe na natureza é obra das mãos do Criador. Portanto, olhando para a natureza, eles conseguiam ver a revelação de Deus para as suas vidas. Literalmente, o rei Davi, ao olhar a tempestade que nascia no Líbano e morria dentro do mar Mediterrâneo, os relâmpagos e os trovões, para ele, era a voz de Deus. Nada nessa terra pode ser comparado a uma vida santa, a uma vida separada ao Senhor. Nada exterior pode comparar o que pode ser construído por Deus no interior de uma vida. Mas precisamos entender uma coisa: a verdadeira santidade só se dá na presença do Senhor. É impossível alguém viver uma vida plenamente santa longe do Senhor. O salmista, ao estar olhando para a tempestade, os relâmpagos, os trovões, ele conseguia observar a revelação de Deus para ele. Era como se Deus estivesse se revelando para o rei Davi. Ele viu os atributos de Deus na natureza. A tempestade que cai sobre as árvores do Líbano é a manifestação de Deus. Elas balançam para um lado, elas balançam para o outro.
É o sopro de Deus que leva a ter esse movimento. Sirion é um nome sidônio, dado para o Monte Hermon, que está a 3.000 metros de altura acima do nível do mar. Salmo capítulo 29, o versículo 9, a Bíblia diz o seguinte: a voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques. E no seu templo tudo os diz glória. O rei Davi consegue ver a manifestação de Deus através das tempestades, na natureza, nos relâmpagos e nos trovões. Depois de toda a manifestação de Deus através da natureza, ele se volta para o Senhor e o adora. E reconhece ele como sendo soberano. Ele consegue compreender que ele está submisso à vontade de Deus. Ele não tem autonomia para fazer o que bem quer, mas diante de toda a majestade, todo o poder de Deus, Davi reconhece que ele precisa adorar, curvar-se diante do Criador e permitir que esse Criador conduza a sua vida. Davi tinha entendimento de uma verdade, da mesma forma como a tempestade veio e passou sobre ele, ao contrário, Deus é soberano, Ele é absoluto, o seu reino jamais teve começo e jamais terá fim. Deus é eterno. Todos aqueles que um dia se depararão com o seu Deus precisam estar prontos, preparados para esse encontro. Porque o Deus que nós servimos, e é assim que ele termina no versículo 11, é o Deus da paz. É um Deus que abençoa o seu povo, é um Deus que santifica o seu povo. Como é que pode alguém querer se deparar diante desse Deus sem ter o devido preparo e a bênção do Senhor para estar diante de um Deus tão grandioso? Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o capítulo 29 do livro de Salmos, eu e você, nós precisamos compreender as seguintes lições que esse capítulo quer nos dar nessa manhã. Nós estamos diante de um Deus que a sua voz é sempre eterna. O Gênesis descreve ele como sendo o originador de todas as coisas através dessa voz. A sua voz perpetua por toda a história do planeta Terra. Essa mesma voz foi ouvida quando Jesus Cristo esteve aqui nessa terra, pisou, viveu e morreu morte de cruz para nos dar o direito da salvação. Essa voz nos ensinou a amar. Essa voz nos tirou das trevas. Essa mesma voz um dia será ouvida com todo o poder e glória nas nuvens dos céus, colocando um ponto final na história do pecado. Essa voz é poderosa, essa voz é majestosa. É essa voz que quebra os cedros e os líbanos. É a mesma voz que faz contorcer o deserto. É essa mesma voz que faz as corças procriar. Todo o universo se prostra diante dessa voz, diante desse Deus. Os seus anjos, de dia e de noite, proclamam a sua santidade. Quem somos nós, seres humanos, que não iremos reconhecer a grandeza e a majestade desse Deus? Entendo que nessa manhã, a minha atitude e a tua atitude é nos voltarmos para Ele. As nossas palavras precisam ser palavras de gratidão. As nossas palavras precisam ser palavras de louvor. A nossa vida precisa estar em harmonia com a sua vontade. Nós precisamos a cada dia amá-lo cada vez mais. Aqueles que desejam um dia estar com o Senhor na Nova Jerusalém precisam viver para o Senhor, não para essa terra. Amar ao Senhor e se colocar nas mãos do Senhor por inteiro. Querido Pai, nas suas mãos, nessa manhã, nós nos colocamos, declaramos que somos o Senhor, nos submetemos à tua vontade, queremos viver com o Senhor por toda a eternidade. Fica conosco no decorrer desse dia, é o nosso pedido e a nossa oração, e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, que sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.